abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 3 até o versículo 9. Vou ler na Nova Versão Transformadora, uma linguagem um pouco diferente. Sempre agradeço a Deus, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que sejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo no Senhor. O texto que nós lemos é um trecho inicial, o começo da carta de Paulo aos Coríntios. E nesta primeira saudação nós podemos aprender a respeito da graça de Deus, que é manifesta na igreja de Corinto e que Paulo faz questão de ressaltar em sua carta. Paulo ele inicia falando e afirmando que sempre agradece a Deus pela graça que Ele concede por meio de Jesus aos cristãos de Corinto. O que Paulo quer dizer para nós hoje é que esta graça ela vem de Deus e ela vem por meio de Jesus. Jesus é o veículo da graça, só por meio dele nós temos acesso à graça de Deus. Mas essa graça nos traz algumas responsabilidades. A primeira delas, segundo o verso 5, é anunciar o Evangelho com sabedoria. Em nossos dias, muito se tem feito dizendo que é em nome do Evangelho, né? Até que ponto um show evangélico, por exemplo, é para prestigiar a arte de quem canta ou para, de fato, anunciar o Evangelho, né? Qual é a eficácia na pregação da mensagem de Cristo, até à luz da lição que você lhe deu agora, né? Qual é a eficácia disso no anúncio do Evangelho, da mensagem da salvação, um evento como um show evangélico, por exemplo, né? Até que ponto estes shows, estes eventos, de fato anunciam o Evangelho? Pregar o Evangelho com sabedoria está cada vez mais difícil em nossos dias. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, é preciso estratégia, é preciso estudo, é preciso buscar a palavra de Deus, né, para anunciar de maneira eficaz. Nós perdemos muita oportunidade de falar da graça de Deus. A segunda responsabilidade que a graça de Deus nos traz são os dons que nós recebemos, e é o que afirmam os versos 6 e 7. Algo interessante que está escrito aí é que o dom é dado àqueles que têm a mensagem de Deus firmes nele. E Paulo ele usa uma expressão aí para intensificar isso, né? Na sua tradução deve estar aí tão firmes, né? Eu li aqui, de fato se firmou, né? Para deixar claro que é realmente uma mensagem vivida, né? Que faz efeito na vida dos cristãos de Corinto. Então, somente quando a mensagem é vivida é que ela faz efeito em nossa vida. A gente pode ler a palavra, a gente pode consultar a palavra, a gente pode abrir a Bíblia todos os dias para ler, mas se esta palavra não for exercida, não for vivida, ela não terá efeito, né? Ela não terá efeito. Estes dons espirituais são concedidos aos que estão firmes e têm um propósito específico: aguardar a vinda de Cristo. Às vezes a gente, principalmente com os pentecostais, né? Os pentecostais gostam muito de valorizar os dons espirituais, e às vezes a gente é confrontado com isso: qual é o seu dom, qual é o seu dom, qual é o seu dom? Eu não sei qual é o seu dom, mas um fato e uma verdade eu sei: se o meu dom não é colocado para anunciar a salvação em Cristo Jesus, eu estou usando o meu dom de maneira errada, eu estou usando o meu dom de maneira equivocada, porque tudo tem que ser colocado e consagrado a Deus, e
em prática, olhando para a gloriosa volta de Jesus. E a terceira responsabilidade que nós temos diante da graça de Deus é nos mantermos firmes até a volta. É para isso que a graça nos é concedida. Muitas vezes pensamos que por estarmos na igreja, sermos batizados, nós não temos mais nada a fazer, quer na igreja, quer para o reino de Deus, né? A gente esquece que a graça de Deus, ela vem sobre nós e nos resgata para o serviço. Não é à toa que nós somos chamados de servos, né? A gente acha que servos é uma expressão bonitinha que colocam lá na Bíblia para designar os cristãos, aí não é, né? O servo, não, é servo mesmo, né? Escravos, é aquele que serve a Deus, né? E é para isso que nós somos resgatados. E nós aguardamos, nós temos uma expectativa, que é nos reencontrarmos com o nosso Senhor, né? Eu costumo citar muito o exemplo do avô da Tatiana, né, da minha esposa, o seu Durval, porque o seu Durval eu conheci já no fim da vida, ele faleceu com 95 anos, e eu convivi com ele cerca de 1 ano e meio ou 2, e o que muito me marcou nele é que todas as vezes que eu entrava no quarto dele, ele pedia para orar, né? Então eu orava com ele e logo em seguida ele orava, né? E a oração dele assim me impactava muito, porque ele falava assim: Deus, eu quero te ver logo, eu quero te encontrar logo. O Senhor já me deu uma vida longa, o Senhor já me deu filhos, netos, agora eu quero te ver. E isso me marcou muito, né? Porque a gente não tem, parece que a gente não vive nessa expectativa do encontro com o Senhor, né? Não é o fato de desejar a morte, mas é o fato de desejar que Ele volte, que Ele venha, né? E se Ele não vier enquanto nós estivermos vivos, quando nós morrermos, nós nos encontraremos com Ele, né? Então é essa expectativa do encontro com Deus, né? Nós vivemos nessa expectativa e a graça de Deus vem sobre nós para nos capacitar a esta espera, né? E nós somos chamados neste intervalo, porque não é uma espera passiva, é uma espera ativa, a servir ao nosso próximo, a anunciar este evangelho, a pregar a salvação. E isso pode ser feito em muitos lugares e de muitas maneiras, né? Não importa onde, o importante é ter a firmeza de fé e viver de maneira coerente com aquilo que nós cremos, né? Ser firme na palavra é ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus é olhar para o nosso presente hoje, é ver onde há erros, onde há problemas, e apontar estes erros e estes problemas, mas também apontar para o futuro, apontar para a graça salvadora, apontar para o reino de Deus, o reino de justiça e de amor. Concluindo, hoje nós temos a oportunidade de colocar diante de Deus os nossos dons e talentos para servi-lo de maneira digna. Anunciar o Evangelho com sabedoria é olhar para as oportunidades que surgem e sermos corajosos, audazes, pelo poder do Espírito Santo, para pregar o Evangelho, para dizer o que precisa ser dito, né? Deus concede a cada um de nós dons para que nós tenhamos esta coragem, para que nós tenhamos esta audácia de cumprir a nossa missão. Quantas vezes a gente se cala, né? Quantas oportunidades a gente perde, né? Até à luz da mensagem do domingo passado, né, da nossa série de mensagens, quantas vezes a gente faz o diagnóstico, mas não aplica o remédio, né? Quantas vezes a gente fala, só Jesus pode resolver a causa desse indivíduo, e nós não vamos lá falar de Jesus para essa pessoa, né? Só Jesus pode resolver, né, esse cigarro que ele não larga, essa bebida que ele não larga, esse comportamento dele explosivo, e nós não vamos lá falar de Jesus para esta pessoa, né? Então nós precisamos ter essa audácia, ter essa coragem, né? Portanto, não vamos desanimar, não vamos nos lamentar, mas vamos nos fortalecer a nossa fé, certos de que Deus está no controle de tudo, e a graça de Deus não desampara jamais, jamais. Que Deus assim nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pela oportunidade de juntos, ó Deus, estudarmos a Tua Palavra, meditarmos sobre ela, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco,
ao longo deste domingo, nos dando paz, nos dando tranquilidade. Guarda-nos, ó Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém.